Bom dia, jovens. Vamos para o nosso sexto exemplo de transformações termodinâmicas. Um gás perfeito sofre uma série de transformações, passando pelos estados representados pelos pontos A, B, C, D e F, como mostrado no gráfico, voltando para o estado inicial A, como indica no diagrama, ou seja, é um ciclo. Sendo que 1 atm, ou seja, a pressão de 1 atm, equivale a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, ou seja, é a mesma pressão, só que em unidades diferentes. E 1 litro corresponde a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, porque 1 metro cúbico tem 1000 litros. Qual é o trabalho realizado expresso em joules? Como ele quer o trabalho, que no caso é a medida da energia, e essa energia tem que ser em joules, as unidades têm que estar nas unidades padrão do sistema SI, que no caso, newton em metro quadrado, e metro cúbico para o volume. Mas olhando para o gráfico, a pressão está em atm e o volume em litros. Então não esquecer de fazer essa transformação, que no caso aqui é bem simples. Como é um trabalho cíclico, para calcular esse trabalho basta calcular a área da figura, mas não tem uma fórmula para calcular essa figura como está no gráfico. Então nós vamos dividir essa figura em duas. Eu vou colocar aqui uma linha imaginária nessa parte do meio, e assim a gente faz dois gráficos, ou melhor dizendo, duas áreas. Para essa primeira área eu vou chamar de trabalho 1, para essa segunda figura eu vou chamar de trabalho 2. E assim a gente tem dois retângulos. Mas como eu quero é o trabalho total de AB, BAC, CAD, DAF e FAD, então o trabalho total vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2. Eu apenas dividi por uma questão de didática, que é o artifício aqui para a gente raciocinar e resolver a questão, mas tem outras estratégias também que podem ser utilizadas. Vamos lá. Como a gente tem dois retângulos e a área do retângulo é base vezes a altura, podemos observar no gráfico que o trabalho 1 vai ser a base desse retângulo, que é a distância de 2 até 4, então no caso é 2, pegando na horizontal o volume. Como um metro cúbico, ou desculpa, 1 litro equivale a 10 a menos 3, não esquecer de multiplicar o 2 pelo 10 a menos 3. Isso é a base do primeiro trabalho aqui desse primeiro retângulo. A altura vai de 2 a 4, que no caso a distância também é 2. Como a pressão de 1 atm equivale a 10 a 5, também não esquecer de multiplicar por 10 a 5. Não esquecer que o trabalho ele é igual à área, que essa área aqui no caso é base vezes altura, por isso que estamos multiplicando aqui na questão, isso para área 1. Para a área 2 segue a mesma linha de raciocínio, só que é o retângulo menor. A base do retângulo menor é a distância de 3 a 4, então no caso é 1. Como esse 1 equivale ao volume, colocar o 10 a menos 3 do lado. A altura desse retângulo menor é a distância de 1 para 2, que também é 1. Não esquecer de colocar o 10 a 5, que é a transformação de atm para newtons por metro quadrado. Simples. O trabalho, então, no caso, é ser 2 vezes 2, 4, nesse primeiro cálculo. 10 a menos 3 multiplicado por 10 a 5, fica 2. 5 menos 3, 2, 10 elevado a 2. Para a segunda parte, vamos ter 1 vezes 1, 5 menos 3 para a potência de 10, também 2. 4 mais 1 é 5, o 10 a 2, como é o termo comum, a gente repete. Então, o trabalho é 5 vezes 10 a 2, esse 10 a 2 corresponde a 2 zeros. Então, o trabalho realizado aqui é exatamente igual a 500 joules. E finalizamos o nosso sexto exemplo.